Boa noite, queridos. Privilégio estar aqui no meio de vocês, na nossa ceia. Mais uma ceia do Senhor. Não mais um culto, amém? Mas um momento também de invocarmos o nome do Senhor. De celebrarmos e atrairmos a presença e a glória dEle para esse lugar. Isso é um verdadeiro culto, amém? Você não veio aqui assistir uma palavra, assistir uma palestra, você veio a um culto. Amém? Você veio cultuar aquele que vive, aquele que morreu, como vamos homenagear, como vamos lembrar hoje, mas acima de tudo, aquele que ressuscitou e que vive para sempre. Amém? E que Ele vai voltar. E nós vamos nos encontrar com Ele. Amém? Se não dormirmos antes, assim como o nosso irmão, mas nós vamos ser arrebatados, se assim for a vontade do Senhor. Mas todos vamos nos encontrar com Ele. Amém? E devemos nutrir essa esperança e essa expectativa. Mas hoje, queridos, é um momento também de homenagear o irmão, mas também é um momento de festejar aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Obrigada, louvor. Amém. Só queria que o Juninho ficasse aí, por favor. Temos alguns minutinhos para compartilhar. E veio no meu coração compartilhar a respeito daquilo que Cristo fez por nós. Assim como foi cantado nessa última música, nessas últimas estrofes. A nossa liberdade em Cristo. Diga, foi por um bom preço. Diga, eu fui comprado. Minha eternidade foi comprada. Eu fui salvo. Eu fui resgatado por um bom preço. Um preço de sangue inocente. E foi algo tão maravilhoso, algo tão precioso, querido. Que muitas vezes nós encaramos como algo simples e natural, mas não foi simples. É aquilo que há de mais extraordinário da palavra de Deus. É o que há de mais profundo. É o mistério que estava oculto. Aleluia, me arrepiei todinha. Aquilo que estava oculto aos profetas, que muitos deles tiveram deslumbros. Aquilo que estava escondido, aquilo que o diabo não sabia. Mas Deus tinha um plano para mim e para você em Cristo. Ele tinha um plano de salvação perfeito. Em que Ele ia conquistar eu e você. Que Ele ia descer. O próprio Deus iria se identificar. Iria vir como um homem. Iria tabernacular. Iria andar com os homens. Iria ser luz para os homens. E Ele se identificou a tal ponto. A gente não tem ideia do que é isso, querido. Querido, imagine um ser. Não pecou. Imagine você viver. Quem aqui já foi para um país de primeiro mundo? Quem teve essa oportunidade aqui? Alguém teve essa oportunidade? E não tem vergonha de se denunciar? O irmão. Irmão, se não fosse propósito de Deus você estar aqui, você tinha voltado? Não, fale, seja sincero. Tinha ficado? Ele saiu, queridos, do céu. Porque Ele te amou. Aquele que não conheceu defeito nem pecado. Nem erro, nem ruga. Não tem nem ruga no céu. Minha roupa aqui está toda enrugada. Não tem iniquidade. Não tem injustiça, querido. Não existe nada fora de ordem. Mas Ele disse, eu vou lá. Eu vou andar com eles. Eu vou me identificar com eles. Com as fraquezas. Com as dores, porque senão o sacrifício não ia ser perfeito. Eu vou sentir fome, eu vou sentir necessidade como eles. E eu vou para aquela cruz de sacrifício, aquele morte de maldição, uma morte terrível. Uma morte que Ele esvaiu todo o seu sangue. Por mim e por você. Para se identificar na nossa condição de pecado, de maldição. Mas para que eu e você tivéssemos a oportunidade, se crermos. João capítulo 1 fala, Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que o receberam, recebeu o poder de se tornarem filhos
de Deus. Nós, os que cremos, recebemos a oportunidade de nos identificar na sua morte, mas também na sua ressurreição. Isso o inferno não imaginava. Talvez nem os anjos imaginavam que Deus poderia fazer tal coisa, mas Ele fez. E eu quero ler algumas passagens com você, querido. Eu creio que o Espírito Santo que você está aqui, você vai nos revelar a grandeza de Cristo, a grandeza de seu sacrifício, a grandeza da nossa redenção em Cristo, da nossa remissão, da nossa justificação, daquilo que está escrito, daquilo que foi conquistado, da vida abundante, e que nos identificamos em Cristo, porque recebemos dele a sua vida. Ele recebeu a nossa morte. Ele recebeu o nosso pecado para que eu e você pudéssemos nos identificar com Ele na sua ressurreição e vida. Aleluia. Aleluia. Vamos lá para Efésios. Vou começar por lá. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Me guia, Espírito Santo, para falar aquilo que é a tua vontade nessa noite, com precisão. Assim como nos escolheu, capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Diga, ele me escolheu. Quando você virou eleito e escolhido de Deus? Quando você decidiu por Cristo. Quando você disse sim para Cristo, você virou um escolhido. Aleluia. Você recebeu um propósito, um destino certo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por meio de Jesus, Ele nos predestinou para filhos. Quando você disse sim para Jesus, você virou um predestinado ao céu. Aleluia. Predestinado à herança divina. Predestinado às grandezas de Deus. Predestinado à justiça de Deus. E ele continua. Versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça. Diga, para o louvor da glória de sua graça. Para o louvor da glória, para o louvor da glória, para o louvor da glória de sua graça. Para Ele nos concedeu, para que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Diga, foi de graça. Ninguém merecia. Você não fez nada para merecer. Na verdade, você não merecia nada disso. Você não queria Deus, mas Deus te quis. E Ele revelou a sua graça. Ele revelou o seu amor e você disse sim. É irresistível, eu aceito. Aleluia. Versículo 7. No qual temos ou seja, no amado, em Cristo. Recebemos gratuitamente no amado. No qual temos, ou seja, no amado, a redenção. Quem é o amado? Diga, Jesus. Em Jesus, eu tenho a redenção. Pelo seu sangue. A remissão dos pecados. Segundo a riqueza de sua graça. No qual temos a redenção. Pelo seu sangue. A remissão dos pecados. Segundo a riqueza de sua graça. E o que é redenção? Deixa eu explicar para você. Redenção é você ser resgatado, salvo, mediante o pagamento de um preço. E o preço foi um preço de sangue inocente. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus. Amém?
o dom gratuito de Deus nos deu vida eterna. E queridos, essa redenção que foi conquistada mediante o sangue é como se nós tínhamos outro dono. Você era escravo, você tinha outro possuidor. Você estava debaixo de um império de trevas. Assim como diz lá em Colossenses, se Deus permitir, vamos chegar lá. Você estava sujeito a um senhorio de escravidão que era debaixo da autoridade de Satanás. Porque é isso que levava o pecado, a vida no pecado. Mas Cristo, o sangue de Jesus, te resgatou de todas essas coisas. Ele te comprou. Ele te comprou para Deus novamente. Com o seu próprio sangue. Morrendo a sua morte. Quem merecia a morte? Diga, todo pecador. Eu e você merecíamos a morte de Cristo. Mas Ele morreu a sua morte. Para pagar a tua conta. Diga, eu fui resgatado. Eu não devo mais nada. Diga, eu não devo mais nada. Porque alguém pagou a conta por mim. Diga, o Senhor pagou a conta por mim. Aleluia. Toda vez que Satanás vir te acusar, toda vez que Satanás vir te oprimir, você fale a Satanás e diga a ele, Satanás, eu não te devo nada. Porque Jesus pagou a conta por mim. Diga, eu sou livre. E ele continua, pelo seu sangue, a remissão de pecados. O que é essa remissão de pecados? Diga, é perdão de pecados. Nós tínhamos uma infinidade de pecados. Mas Cristo pagou essa conta de pecado. E essa conta de pecado, queridos, não foi pago a Satanás. Satanás era somente o acusador. A conta que a gente devia era a Deus. Porque o pecado fere a natureza de Deus. O pecado e a vida no pecado é contra Deus. E Satanás estava todo o tempo como um acusador dizendo, você está vendo eles? Você está vendo? Aqueles que você criou para o louvor da sua glória, pecaram e eles merecem condenação e morte. Você é justo, você tem que aplicar justiça contra eles. Eles merecem a morte, eles merecem separação de você, eles merecem condenação eterna, eles merecem ir para o inferno. Assim como eu não vou só. Mas Deus tinha um plano. Satanás não sabia esse plano. Ele tinha ideia, ele não sabia como, mas Deus tinha um plano para mim e para você. E Jesus com o seu sangue cumpriu toda a justiça. Cumpriu tudo o que era preciso para te justificar. Diante de Deus, diante do tribunal dos céus, diante do tribunal eterno. Ele pagou, ele se apresentou a Deus. Ele ressuscitou e Maria quis tocar Jesus. Maria, a princípio, não reconheceu, mas que se tocar Jesus, olha, não, porque eu ainda não fui para o Pai. Não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Jesus ressuscitou e quando ressuscitou, ele foi. E entrou por portas em um tabernáculo não feito por mãos humanas, mas um tabernáculo eterno. E apresentou e cumpriu toda a justiça e apresentou o seu sangue a Deus. Olha, está pago, Jesus. Está pago, Deus. Está pago, Pai. Eu cumpri toda a exigência da justiça. Eles estão livres. Eles estão livres. E sabe o que Deus fez, querido? Ele te perdoou. Remissão quer dizer isso, te perdoar. Ele te resgatou. Ele comprou a tua dívida, mas ele não poderia exigir de você essa dívida? Não tem banco que faz isso? Compra a dívida de alguém para cobrar essa pessoa. Deus não fez isso. Ele comprou a tua dívida, mas ele rasgou todo o escrito de dívida que era contra nós. Isso é remissão. Perdão de pecados, perdão de dívidas. E ele fala, por isso que a Bíblia diz, segundo a riqueza da sua graça. Que nós venhamos a ter revelação dessa graça, dessa bondade. Era uma dívida tão grande, queridos. Existe até um instituto chamado Graça, né, Rodrigo? Estou meio enferrujada. Algumas autoridades, elas têm esse poder
de perdoar alguns delitos, alguns pecados, isso anualmente, e liberta alguns presos. Se chama graça, Instituto da Graça, mas não se compara com essa graça aqui, porque a nossa dívida era muito grande, a dívida da humanidade era muito grande, mas Jesus pagou toda ela, ao ponto do profeta João Batista, ao ver Jesus, considerado pelo próprio Jesus como um dos maiores profetas, diz que quando viu Jesus, se Deus tinha falado com ele, quando você vê ele, e aquele que repousar o meu espírito, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia, que Deus derramou dessa graça abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando os mistérios de sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como da terra. Vamos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 2. Versículo 8. Cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muitos naquele tempo, queridos, queriam trazer entendimento, queriam trazer doutrinas que Cristo não era Deus, não era divino, que ele era um homem comum. Mas Cristo é Deus que se tornou homem. Como é possível? Crer. Ver Cristo. Buscar ter revelação de quem Ele é. Versículo 8. Versículo 10, também neles estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, ou seja, de toda autoridade. Cristo é o cabeça, ele é soberano. Versículo 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Diga, eu fui ressuscitado com Cristo. Diga, eu fui sepultado com Ele, mas eu fui ressuscitado com Cristo. Ontem eu preguei para os jovens e eu disse também esse exemplo, querido. Quando você disse sim para Jesus, para Deus não existe presente, passado e futuro. Deus não está sujeito ao tempo. Quando você diz sim para Jesus, sabe o que é que acontece? Sabe o que acontece no reino espiritual? Sabe o que acontece? O que é que Deus vê? Ele vê Jesus. Ele vê você morrendo com Ele, sendo sepultado com Ele. E Ele vê instantaneamente você ressuscitando com Ele. Todos aqueles de sim, imediatamente Deus vê. Eita, tchá. É como que Cristo, e em Cristo, Ele fosse um grande imã que atraiu todos esses eleitos para Ele, nesse momento da cruz. Esse momento da cruz, esse momento de sua ressurreição, é um momento que foi convergido todas as coisas do universo, no mundo espiritual, não no tempo dos homens. Quando você diz sim para Jesus, você é atraído para aquele momento. Tchá! Foi morto, foi sepultado, e ressuscitado, e regenerado. Tchá! E não somente isso, aguarda aí que a gente vai ler mais na frente. Vamos lá. Versículo 12, versículo 13. E vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele,
perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que não constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os pôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Versículo 1 desse livro, versículo 1, capítulo 1, versículo 13, fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos sujeitos a esse império de escravidão, esse império de morte, de pecado, de doença, de falta, de condenação. Mas Cristo, em seu sacrifício, e recebendo Ele, ressuscitamos com Ele e recebemos juntamente com Ele a vida eterna. E temos perdoado e cancelado todo o escrito de dívida que era contra nós. Mas aqui vai adiante. No versículo 15 fala: despojando os principados e as potestades, publicamente os pôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Existe uma ressurreição, querido. Mas existe um intervalo bem grande de acontecimentos que acontecem na morte, sepultamento, até a ressurreição. A palavra de Deus diz que Ele morreu e Ele desceu às regiões mais inferiores da terra. E como diz aqui no versículo 15, Ele entrou lá, triunfante no inferno. E Ele arrancou das mãos de Satanás toda a autoridade, todo o domínio que o homem Adão, quando caiu, entregou nas mãos do inimigo. Aleluia. Ele expôs todos aqueles demônios na sua própria casa ao desprezo e disse: foi pago a dívida. Eles estão livres. Eles estão livres. Eles estão livres. Aqueles que estão em mim, aqueles que creem em mim, não vão andar mais debaixo de jugo, não vão estar mais sujeitos ao império das trevas, mas imediatamente são transportados para o reino do Filho do seu amor. E o que isso significa, queridos? Significa agora que você tem a autoridade que Jesus tem. Significa agora que Ele te colocou numa posição, como diz lá em Romanos 5. Reinar em vida. Reinar em vida. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Escravos nunca mais, mas reinando em vida em Cristo Jesus. Sobre as circunstâncias, sobre a enfermidade. Aleluia. Vida de Cristo, vida abundante. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mateus 28, 18 fala: toda autoridade me foi dada. Jesus diz: cumprindo todo o propósito de Deus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Lucas 10, Jesus ainda aqui no seu ministério terreno, deu autoridade aos seus discípulos e eles ficaram admirados. Senhor, os demônios se sujeitam em teu nome, eles nos sujeitam em teu nome. Aí Jesus disse: eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Aleluia. E Ele continua dizendo: te deu toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada, vos causarão dano. Aleluia.
Viver uma vida de autoridade, viver uma vida de rei, sacerdote sobre a terra. Como é possível? É possível. Como Aurélia, crendo na palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus. Sendo convencido pela palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus, praticando, e a fé vai crescendo na minha vida e na sua vida. Andar nessa vida abundante é de degrau em degrau, de glória em glória. Amém? E eu queria chamar o pastor Jacques para celebrar a ceia. Eu espero que você medite nessas verdades. Medite em tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Aleluia. Toda essa vida abundante. Para que venhamos a andar nela, a viver nela. Diga, eu vou viver uma vida abundante. Eu vou viver como reis e sacerdotes, de Cristo, aqui na terra. Aqui na terra. Amém.